Oi, meus amados, essa é a lição 183, fortíssima, maravilhosa, e eu peço a Deus que apenas nos deixe viver essa verdade, que derrube os véus que estão diante dos nossos olhos, dos meus e dos teus. Eu agradeço a Deus por ser aquela pessoa que está dividindo contigo hoje essa lição tão maravilhosa, amados. Diz assim: invoco o nome de Deus e o meu próprio. O nome de Deus é santo, mas não é mais santo do que o teu. Invocar o nome de Deus é apenas invocar o teu próprio nome. Um pai dá ao seu filho, dá o seu nome ao filho e assim identifica o filho com ele. Os irmãos compartilham do nome e assim são unidos por um laço ao qual se voltam para se identificarem. O nome do teu pai te lembra de quem és, mesmo no mundo que não conheces, mesmo que não te lembres disso. O nome de Deus não pode ser ouvido sem resposta, nem dito sem um eco na mente que te convida a te lembrares. Dize o nome de Deus e estás convidando os anjos a rodearem a terra que pisas e a cantarem para ti enquanto estendem as asas para manter-te a salvo e abrigar-te de todo pensamento mundano que interferiria na tua santidade. Então, amados, é uma coisa fortíssima saber que invocar o nome de Deus é invocar o nosso próprio nome, invocar aquele que está dentro de nós, né? E ele fala aqui que invocando esse nome nós estamos protegidos, mas protegidos não de ladrões, nem de doenças, nem de problemas financeiros. Ele diz aqui que nós estamos sendo protegidos dos nossos pensamentos mundanos que interferem na nossa santidade. Então é só disso que nós precisamos de livramento. Nós precisamos de livramento dos nossos pensamentos mundanos que nos deixam à parte de Deus, à parte da nossa realidade, da nossa santidade. E Gandhi, ele praticava esse exercício, tá, gente? Ele ficava muitas e muitas horas do dia apenas com a palavra Deus em sua mente. Deus, sempre invocando esse nome de dentro dele, tá? Continuando, repete o nome de Deus e todo mundo responde deixando de lado as ilusões. Todos os sonhos que o mundo valoriza desaparecem subitamente e onde pareceu estar, achas uma estrela, um milagre de graça. Os enfermos se levantam curados de seus pensamentos doentios. Olha aqui do que é que eles são curados. Mas olha aqui o detalhe importantíssimo, que os enfermos se levantam curados de seus pensamentos doentios. Esses pensamentos, você pode até dizer assim, mas eu não tenho pensamentos doentios. São crenças. Eu creio na doença, eu creio no ser finito, no ser mortal, tá? Os cegos podem ver, os surdos podem ouvir. Os pesarosos se desfazem das suas lamentações e as lágrimas de dor secam quando o riso feliz vem para abençoar o mundo. Repete o nome de Deus e nomes pequenos perdem o significado. Todas as tentações tornam-se coisas inomináveis e indesejadas diante do nome de Deus. Repete o seu nome e vê quão facilmente esquecerás os nomes de todos os deuses que valorizaste. Eles perdem o nome de Deus. Eles perderam o nome de Deus que tu lhes deste, tornando-se anônimos e sem valor para ti. Embora antes de deixar o teu nome de Deus, e antes de deixar que o nome de Deus substituísse os teus pequenos nomes,
tenhas permanecido perante eles em adoração, chamando-os de deuses. Ou seja, tudo aquilo que nós deixamos ter poder sobre nós são os nossos deuses, tá? Os medos, o corpo, o dinheiro, até mesmo as pessoas, aquilo que nós colocamos como deuses, como o nosso grande amor. Não é que quando você deixar de invocar o nome de Deus, quando você invocar o nome de Deus, não é que você vai deixar com que essas coisas não tenham lugar na sua vida. Elas vão ter total lugar na sua vida, mas deixarão de ser seus deuses, te dando a liberdade de não estar aprisionado no medo, de não estar aprisionado na dependência emocional, de não estar aprisionado no corpo, tá? Então esses deuses perdem os seus nomes de deuses e passam a ter o nome que eles deveriam ter. Entende? Então vamos continuar. Repete o nome de Deus e invocas o teu ser, cujo nome é o seu. Repete o seu nome e todas as diminutas coisas sem nome da terra entram rapidamente em perspectiva certa. Então foi isso que eu expliquei para vocês. As coisas vão para o lugar certo. Não é que você perde o que você tem, mas que você dá o lugar certo a essas coisas. Aqueles que invocam o nome de Deus não podem confundir o sem nome pelo nome, nem o pecado pela graça, e nem corpos pelo Filho Santo de Deus. E se te unires a um irmão enquanto sentas com ele em silêncio e repetires o nome de Deus junto com ele, no interior da tua mente quieta, lá terás estabelecido um altar que alcança o próprio Deus e o seu Filho, tá? Então, se você junto com o seu irmão fizer esse exercício, lá será feito um altar que alcança o próprio Deus e o seu Filho. Pratica apenas isso hoje. Gente, quero até dizer uma coisa para vocês, tá? Você não precisa que o seu irmão sente junto com você, obrigatoriamente. Você pode chamar esse irmão somente na tua mente para se sentar junto contigo, tá? Então vamos dizer assim, você invoca um irmão, senta aqui comigo, dentro da sua mente, e você junto com ele invoca o nome de Deus, tá? Pratica apenas isso hoje. Repete lentamente o nome de Deus mais uma vez e ainda outra vez. Relega ao esquecimento todos os nomes, menos o seu. Não ouças mais nada. Deixa que todos os teus pensamentos se ancorem nisso. Não usamos nenhuma outra palavra, a não ser no começo, quando pronunciamos a ideia do dia de hoje apenas uma vez. E depois, o nome de Deus torna-se o nosso único pensamento, a nossa única palavra, a única coisa que ocupa as nossas mentes, o único desejo que temos, o único som que tem qualquer significado e o único nome de tudo o que desejamos ver, de tudo o que chamarias de nosso. Então, quando chega eu vi Joel falar isso, tá, gente? Que quando chega uma sugestão, às vezes do mal, você deve pensar imediatamente que o único nome que se dá a qualquer coisa é Deus, tá? Isso daí já quebraria sua ilusão imediatamente se você dissesse, chegou essa situação e você dissesse, é Deus, tá? Porque o único nome de todas as coisas é Deus. Se você dissesse isso já com convicção, você já estaria quebrando aí o seu medo imediatamente, os seus pensamentos mundanos que te afastam da tua santidade, tá? Então esse exercício é primordial, ele é importantíssimo e eu pratico isso muitas e muitas vezes, tá? Mesmo que não seja o dia todo, mas se eu estiver ali em situações onde eu esteja com a minha mente vazia, eu tô sempre invocando o nome de Deus, tá? Assim fazemos um convite que nunca pode ser recusado e Deus virá e Ele próprio te responderá. Não penses que Ele ouve as pequenas preces daqueles que o invocam
com os nomes dos ídolos que o mundo tem em grande estima. Eles não podem alcançá-lo desse modo. Ele não pode ouvir pedidos nos quais ele não seja ele mesmo ou seu filho receba outro nome que não é o seu. Isso aqui está totalmente ligado à ideia que Joel nos ensina. Não adianta ir para Deus com desejos mundanos, com desejos que não sejam espirituais, tá? Aonde o Filho de Deus, ele não é o Filho de Deus, mas ele é uma pessoa doente, ele é uma pessoa fraca, ele é uma pessoa. Ele não é o Espírito, tá? Então a gente não adianta, a gente pode invocar o Filho de Deus naquela pessoa, invocar o nome de Deus naquele ser que pensa está doente, tá? Mas não levar coisas que Deus não reconhece diante dele, tá? Não é assim, ele está dizendo. Não vou levar coisas que Deus não reconhece porque Deus não criou, tá? Repete o nome de Deus e tu o reconheces como o único criador da realidade. E também reconheces que o seu filho é parte dele, criando em seu nome. Senta-te silenciosamente e deixa que o seu nome torne-se a ideia toda abrangente, que ocupa a tua mente por completo. Deixa que todos os pensamentos se aquietem, menos esse. E todos os outros pensamentos, responde com esse e vê o nome de Deus tomar o lugar de milhares de pequenos nomes que deste aos teus pensamentos, sem reconhecer que há apenas um nome para tudo o que é e tudo o que será. Ai, gente, estou muito feliz com essa lição hoje, sabia? Porque me lembra, né, dessa questão de que a gente deve mesmo reconhecer Deus em todas as coisas e quebrar aquelas ilusões, né, de estarmos vendo algo à parte de Deus, como Joel nos ensina tanto. Hoje podes alcançar um estado em que experimentarás a dádiva da graça. Podes escapar de toda a escravidão do mundo e dar ao mundo a mesma liberação que achaste. Podes lembrar-te de que o mundo esqueceu. Podes lembrar-te do que o mundo esqueceu e oferecer-lhe a tua própria memória. Hoje, podes aceitar o papel que desempenhas na salvação do mundo e na tua própria também. E ambas podem ser perfeitamente realizadas. Volta-te para o nome de Deus, para a tua liberação, e ela te é dada. Nenhuma outra prece, senão essa, é necessária, pois contém em si todas as preces. As palavras são insignificantes e todos os pedidos desnecessários quando o Filho de Deus invoca o nome de seu Pai. Os pensamentos do seu Pai tornam-se os seus próprios. Ele reivindica o próprio direito a tudo o que o seu Pai deu. Ele reivindica o próprio direito a tudo o que o seu Pai deu, ainda está dando e dará para sempre. Ele o invoca para deixar que todas as coisas que pensou ter feito sejam sem nome agora. E no seu lugar, o santo nome de Deus torne-se o seu julgamento sobre a falta de valor de todas as coisas. Todas as pequenas coisas estão em silêncio. Agora os pequenos sons são inaudíveis. As pequenas coisas da terra desapareceram. O universo não consiste de nada além do Filho de Deus, que invoca o seu Pai. E a voz do seu Pai dá a resposta no santo nome do seu Pai. Nesse relacionamento eterno e sereno, em que a comunicação transcende de longe todas as palavras e ainda assim excede em profundidade e altura tudo o que as palavras possam jamais transmitir, está em paz eterna.
Em nome do nosso Pai hoje, queremos experimentar essa paz e em seu nome ela nos será dada. Amém, queridos? Deus abençoe. Namastê.